Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 4 de outubro. Neste conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Hoje tem Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada. A bola vai rolar 6h30 da noite para Internacional e Botafogo, jogo no Beira-Rio, tá? Jogo importante, o brasileiro tá indo para a reta final, o Botafogo brigando pelo G4, tem alguns torcedores, eu ainda não tô nessa vibe, mas já tem alguns torcedores calculando para ver se dá para ganhar o título, por que não? Torcedor é assim, né, cara? Se você mostrar dentro de campo, se você começar a ganhar jogos, a gente começa a fazer as contas, mas o objetivo, a princípio, é o G4, a ida de forma direta para a Libertadores, terminar esse campeonato entre os 4 aí primeiros. Então, jogo importante, fora de casa contra o Internacional. Vamos trazer todos os detalhes dessa partida, novidade nenhuma, Botafogo com muitos desfalques, a gente vai falar sobre isso. O momento do adversário do Internacional não é um momento bom, a gente vai trazer também aonde assistir o jogo, falar um pouquinho da arbitragem, da provável escalação do Botafogo, tudo isso agora. Ó, mas antes, para dar sorte, hein? Para dar sorte pro Fogão, deixa o like agora para dar sorte, inscreva-se no canal, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Ó, Botafogo e Internacional, jogo no Beira-Rio, 6h30 da noite, a bola vai rolar pela 27ª rodada do Brasileirão. Estamos indo para a reta final, tá? Faltam aí 12 jogos para o final do Campeonato Brasileiro. Estamos indo para uma reta final. O objetivo nesse momento é o G4. O Botafogo que tem 43 pontos. A briga do Botafogo nesse momento é com o Mirassol, que tem os mesmos números de pontos, mas é o que eu falei no começo do vídeo. Se a gente começar a engatar umas vitórias... O brasileiro, gente, assim, se o Botafogo tivesse melhor do que tá, se o Botafogo não oscilasse tanto, eu tenho certeza absoluta que o Botafogo estaria brigando por esse título, porque esse Brasileirão, tirando ali o Flamengo, o Palmeiras, cara, tá muito dentro da realidade. Uma pena que esse ano do Botafogo tenha sido de tanta oscilação, senão a gente estaria brigando por esse título. O Internacional, o adversário de hoje... é o 15º na tabela, está muito perto da zona de rebaixamento e isso chama atenção porque todo ano, eu não lembro se eu falei isso aqui, mas todo ano, quando a gente coloca os principais clubes a brigarem por títulos, o Internacional está sempre lá em cima. E nesse momento é o 15º colocado perto da zona, com 29 pontos, está muito mal. Hoje é o confronto das equipes instáveis, né? Tanto o Botafogo quanto o Internacional oscila muito, só que o Botafogo está no G4 e o Internacional está perto da zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Eu vou colocar aqui do lado para vocês... Deixa eu só pegar aqui a lista dos relacionados para o jogo de hoje, para vocês terem uma noção da dor de cabeça que o David Ancelotti sempre tem para montar esse time. Eu vou olhar aqui para baixo para trazer para vocês aqui os nomes dos relacionados. Goleiros, Léo Link, Raul e Juan Luca. Defensores, Barbosa, David Ricardo, o Gabriel Bahia, o Gabriel Abadias, o Justino, o Matheus Ponte e o Vitinho. Volantes, Alan, Marlon Freitas e Newton. Tá bom de volante? Só tem isso. Meio-campistas, os meias atacantes. Cauã Zapelini, Correia tá de volta hoje. Santi Rodrigues e o Savarino. Atacantes, Arthur Cabral, o Arthur, o Cris Ramos, o Jefinho, o Kadir, o Maestriani, e teremos a volta também hoje
do Matheus Martins. Vocês têm noção da dor de cabeça que o técnico tem? Vamos lá. A novidade, a volta do Correia, que estava com uma lesão muscular, e o Matheus Martins está de volta, cumpriu suspensão contra o Bahia na última rodada. O Pantaleão, ele vai passar hoje, sábado, por uma ressonância. A gente deve ter informações aí do Pantaleão no dia de hoje. As informações que a gente tem é que talvez só ano que vem, vamos torcer que não, mas talvez o Pantaleão só volte ano que vem. Hoje a gente deve ter novidades sobre isso. O Marçal tá fora, problemas musculares. Eu gosto do futebol do Marçal, cara, mas não dá, né? Chegar ao final do ano, eu acho que já pode traçar um rumo dele também, porque o Marçal, ele é bom jogador, mas muitos problemas musculares, não é de agora, desde quando ele chegou no Botafogo. Cuiabano tá suspenso, e o Alex Telles, com problemas crônicos, dores crônicas, está fora também. O Cuiabano, ele tá suspenso por conta de cartão amarelo, e o Alex Telles talvez consiga voltar contra o Flamengo semana que vem, na outra semana, dia 15, no Clássico. E o Matheus Ponte, a gente tem que prestar atenção, porque o Matheus Ponte, ele deve começar no banco hoje, o Vitinho vai ser titular, mas o Matheus Ponte, ele tá pendurado, ele tem 2 cartões. Ele não pode entrar hoje e tomar cartão, porque se ele tomar cartão, ele não enfrenta o Flamengo na outra semana. Ou seja, a gente não vai ter o Vitinho, que vai estar com a seleção brasileira, e se o Matheus Ponte tomar cartão hoje, a gente também não vai ter o Matheus Ponte contra o Flamengo. A gente já não tem o Vitinho. Imagina ficar sem o Matheus Ponte, tá? Tivemos aqui muitos jogadores da base relacionados. Acho que são 5 jogadores da base relacionados para a partida de hoje. Então, além desses problemas que eu acabei de trazer, ainda tem o Neto, que tá fora, o Bastos, o volante Danilo, o Nathan Fernandes, o Montoro, o Barreira. Cara, se a gente pegar aqui, são 10 ou mais desfalques que o David Ancelotti. Então ele não consegue repetir a escalação, o time não tem entrosamento, é difícil, né? A gente cobra o técnico, a gente reclama, mas não consegue repetir o time. Não consegue ter entrosamento. É difícil o trabalho dele até aqui. Na zaga, o Bahia deve ser titular hoje, no lugar do Pantaleão, ao lado de Barbosa. Na lateral esquerda, a gente não tem lateral esquerdo. A gente tem o Gabriel Abadias, que é um menino da base, que vai estar no banco. O David Ricardo deve ser improvisado hoje na lateral esquerda. Ele cumpre bem esse papel, mas ele é zagueiro, deve jogar na lateral esquerda hoje. E a gente, isso, é o que temos para essa partida de hoje. A gente cobra regularidade, a gente cobra sequência de vitórias. O brasileiro está indo para a reta final, mas é até difícil aqui a gente cobrar alguma coisa do técnico, porque realmente não é um trabalho fácil. Só falando um pouquinho do adversário, do Internacional, que mandou o Roger Machado embora e contratou o Ramon Dias, tá? O Ramon Dias até aqui tem 2 jogos com 2 empates, tá em busca da primeira vitória. Como eu disse no começo do vídeo, é o 15º na tabela com 29 pontos, tá mal, tá perto da zona de rebaixamento, crise, o ambiente não é bom, o Beira-Rio tá sempre vazio. Inclusive o D'Alessandro, que é dirigente hoje lá, ídolo, o D'Alessandro tá pedindo a presença da torcida hoje lá, porque o estádio tá ficando sempre vazio, e o D'Alessandro hoje, como dirigente, tá pedindo a presença da torcida. Eu não acho o time do Internacional ruim, só que o time do Internacional, cara, ele vive uma má fase e não tem confiança. O futebol é confiança. Você pode ter um bom time, tu pode ter um bom elenco. Eu acho o time do Inter bom, cara. Tem jogadores ali como Alan Patrick, Bruno Henrique, Borré, Vitão, Bernabé. Não é aquele time que era para estar perto da zona de rebaixamento. Mas futebol é confiança. E o Inter tá sem confiança. O Inter é aquela equipe, por exemplo, se o Botafogo fizer 1-0,
eles sentem o gol, eles ficam destabilizados, então é bem interessante o Botafogo tentar abrir o placar. São duas equipes instáveis, tá? A gente tá falando aqui do Inter, mas o Botafogo também é instável. É um jogo que a gente não sabe o que esperar, tanto da parte do Inter quanto da parte do Botafogo. São equipes que não dá para saber. É só vendo pra gente ver o que vai acontecer, porque tanto o Botafogo quanto o Internacional são equipes ali imprevisíveis, a gente não sabe o que esperar, então é um jogo que não dá para saber o que vai acontecer. Vamos ver se o Beira-Rio vai estar cheio, se vai estar vazio, mas o Botafogo tem chances, apesar do desfalque sim, de vencer essa partida. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar, trazer para vocês aonde assistir o jogo, falar também da arbitragem, só trazendo um detalhe da arbitragem, tá? Não tem nada a ver com o árbitro de hoje, mas todo jogo do Internacional tem um pênalti marcado para eles, pro Alan Patrick bater. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque todo jogo do Internacional, a arbitragem tá sempre marcando um pênalti para eles, pro Alan Patrick bater. Então a gente tem que prestar atenção nisso e falar também sobre o provável Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Ó, a transmissão hoje, ela vai ser feita pelo Premier. E o jogo de hoje é ele mesmo, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele é um árbitro um pouquinho arrogante, né? Assim, vamos ver. Amanhã a gente analisa aqui, traz a análise do jogo, as notas. Torcer para que a arbitragem não comprometa para lado nenhum. É o que eu sempre torço aqui, porque se eu ficar reclamando aqui toda a rodada de arbitragem, porque vai ser todos praticamente, porque não tem quase ninguém ou ninguém que salve. É um árbitro que eu acho ele um pouco arrogante, mas ele sabe apitar. Vamos ver. Vamos prestar atenção também em pênalti. Sempre tem um pênalti marcado para o Internacional na rodada, incrível, vamos prestar atenção nisso, tá? E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também de São Paulo. Provável Botafogo, para a gente fechar, deve entrar em campo hoje com o goleiro Léo Link, na lateral direita Vitinho, o Gabriel Bahia, junto com Barbosa, e na lateral esquerda, improvisado, David e Ricardo. Meio campo com Nilton, Marlon Freitas e Savarino. Na ponta direita, Santi Rodrigues. Na ponta esquerda, o Jefinho. E o centroavante, Arthur Cabral. Ó, chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado, hein? Boa sorte pro nosso fogão. Boa sorte pro nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã aí estamos de volta com a análise do jogo, as notas. A gente traz todos os detalhes, se Deus quiser, de mais uma vitória do Botafogo nesse Brasileirão. Tamo junto sempre. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.